Argentina. O presidente Jair Bolsonaro disse que não vai cumprimentar o colega do país vizinho. Com 1 milhão de pessoas nas ruas, Chile registra a maior manifestação desde o fim da ditadura no país. Após o ato, o presidente Sebastião Pinheira pediu aos ministros que entregassem os seus cargos. A eleição no Uruguai terá segundo turno entre o candidato da coalizão Frente Ampla, Daniel Martínez, e Luiz Lacalle Pou, do Partido Nacional. Em novo áudio vazado, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, demonstra a intenção de assumir o PSL para lapidar o partido. Decisão de Dias Toffoli, que limita a atuação do COAF, trava cerca de 700 investigações na Justiça. Caso Marielle, o miliciano Jorge Alberto Moretti afirmou em conversa telefônica com o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, que Domingos Brazão é o mandante do assassinato da vereadora. A deputada Marília Reis propõe transformar o plenário da Câmara em uma comissão geral para discutir o derramamento de óleo no Nordeste. CPI da Fake News convoca funcionários do Planalto para depor. No aniversário de 74 anos do ex-presidente Lula, apoiadores organizam comemorações e atos pela sua liberdade em dezenas de cidades pelo Brasil e no mundo. Centrais sindicais fazem ato para homenagear Santo Dias, operário assassinado há 40 anos durante uma greve. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia a morte do líder do Estado Islâmico durante uma ofensiva no nordeste da Síria. Futebol pelo Campeonato Brasileiro, o líder Flamengo venceu o CSA no Maracanã por 1-0. A vantagem para o vice-líder Palmeiras, que derrotou o Lanterna Avaí na ressacada por 2-1, segue em 10 pontos. O São Paulo venceu o Atlético Mineiro no Morumbi por 2-0 e continua em quarto lugar com o Internacional, que venceu o Bahia na Fonte Nova por 3-2, vindo em seguida na quinta posição. O time gaúcho ganhou a posição do Corinthians, que no sábado empatou em casa com o Santos, terceiro colocado do Brasileirão, em 0-0. Também no sábado, o Fluminense empatou com a Chapecoense em 1-1 no Maracanã, mesmo resultado do jogo entre Cruzeiro e Fortaleza no Mineirão e da partida entre Ceará e Vasco no Castelão. Também pela 28ª rodada, o Grêmio superou Botafogo em Porto Alegre por 3-0 e o Atlético Paranaense goleou o Goiás por 4-1. E mais as principais notícias da política, da economia, do mundo do trabalho, esportes e cultura. São 7h03, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais, nas redes sociais, facebook.com/Rádio Brasil Atual, no Instagram, @Rádio Brasil Atual, no Twitter, @RA Brasil Atual. Inscreva-se também em nosso canal no YouTube. Acesse nosso conteúdo no site www.radiobrasilatual.com.br e participe aqui do Jornal Brasil Atual pelo WhatsApp no número 11 96893 7672. Esta é a Rádio Brasil Atual. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura. Nesta segunda-feira, o sol aparece forte e esquenta bastante em todo o estado de São Paulo. Por conta da umidade e desta alta das temperaturas, ocorrem pancadas de chuva fortes com raios e ventanias a qualquer hora do dia. A partir de terça-feira, as chuvas devem ficar menos intensas, mas o calor permanece em todas as regiões de São Paulo, pelo menos até a próxima quinta-feira. No momento, na capital paulista, os termômetros marcam 20 graus e a máxima chega aos 32. Em São Bernardo do Campo, a temperatura é de 19 graus e a máxima prevista é de 30. Em Santos, os termômetros registram neste momento 22 graus e a máxima será de 32. Já em Mogi das Cruzes, a temperatura agora é de 19 graus e a máxima será de 31. Os termômetros em Catanduva registram 22 graus e a máxima pode chegar aos 34. Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Agora são 7h04 e a CT registra neste momento na capital paulista 56 quilômetros de vias com lentidão. A pior região é a Zona Oeste e também a Zona Sul, ambas cada uma com 16 quilômetros de congestionamentos. Na Marginal Pinheiros, pista expressa no sentido Interlagos, o trânsito complica no trecho que vai da Ponte Cidade Universitária até a Castelo Branco. Outro trecho complicado na Marginal Pinheiros também no sentido Interlagos, fica na pista local, entre a Ponte do Jaguaré até a Castelo.
O trânsito complica também na Marginal Tietê, na pista expressa no sentido Castelo Branco, no trecho que vai da rodovia Castelo Branco até a Ponte Velha Fepasa. De acordo com as informações dos portais oficiais, tanto as linhas do metrô quanto as da CPTM funcionam normalmente no momento. Já no sistema Anchieta Imigrantes, temos tráfego lento entre os quilômetros 17 e 14 no sentido São Paulo devido ao excesso de veículos. Também o excesso de veículos complica a rodovia Anchieta no trecho entre os quilômetros 13 e 10 no sentido São Paulo. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. Agora são 7h06. Depois de um período em que ameaçou regressar aos bons tempos em que fazia jornalismo, a revista Veja volta a ser uma fábrica de notícias falsas. A avaliação do comentarista político João Caires refere-se à reportagem sobre o assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Cabe lembrar que Celso Daniel foi escolhido por Lula para ser o seu coordenador de plano de governo. E provavelmente Celso Daniel seria o ministro da Economia de Lula. Infelizmente tivemos a morte de Celso Daniel num assalto em São Paulo. Assalto esse que foi investigado à época por 30 investigadores e 10 delegados de polícia. E a conclusão da polícia, que à época era controlada pelo governador Geraldo Alckmin, a polícia civil e militar, e a polícia federal era do governo Fernando Henrique Cardoso, essa polícia chegou à conclusão: crime comum. Os familiares de Celso Daniel chegaram a contratar uma delegada que se debruçou sobre o caso durante um ano. Essa delegada, contratada pela família de Celso Daniel, chegou à mesma conclusão que os 30 investigadores e os 10 delegados de polícia, ou seja, crime comum. E assim, agora vem à tona a possível liberdade do ex-presidente Lula, que está preso sem provas, injustamente, inclusive essa questão da segunda instância, como já comentei aqui, é algo muito bem claro na nossa Constituição e no Código de Processo Penal. Ninguém pode ser preso sem o transitado e julgado, salvo as exceções previstas no Código Penal. A revista Veja vem com essa historinha, uma balela, para tentar atingir o ex-presidente Lula, como ela fez durante todo o mandato de Lula, ou durante praticamente 40 anos, desde a época que Lula era sindicalista. Infelizmente, a revista Veja, que teve um pequeno lapso de jornalismo por esses dias, nas mãos de novos proprietários, porque os seus proprietários anteriores venderam, não pagaram os funcionários, né? Tá decretado tipo uma falência da empresa, os seus donos são bilionários, mas deixaram os funcionários à míngua. Então, é isso o retrato da revista Veja: donos bilionários, funcionários sem emprego, sem trabalho e sem receber seus direitos, suas verbas rescisórias. E agora a gente vê que ela despenca novamente para o mau jornalismo, a falsidade, a má informação, ou como dizem nos dias de hoje, fake news. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h09. O candidato peronista Alberto Fernandes, cabeça da chapa que tem como vice a ex-presidenta Cristina Kirchner, venceu as eleições presidenciais da Argentina realizadas neste domingo, superando o atual presidente Maurício Macri. De acordo com a última parcial, com 97,6% dos votos apurados, Alberto Fernandes chega a 48,1% dos votos, contra 40,4% de Macri. Roberto Lavanha tem 6,2% e Nicolás Del Canho 2,2%. O triunfo da chapa Fernandes-Cristina põe fim ao governo neoliberal de Macri, eleito em 2015. Durante seu governo, o país aprofundou sua crise social e econômica. Alberto Fernandes agradeceu ao ex-presidente Néstor Kirchner, com quem trabalhou após a vitória sobre o atual mandatário. Obrigado, Néstor, onde quer que esteja, porque você semeou tudo isso que estamos vivendo, disse ele. A data de ontem marcou 9 anos da morte do marido da hoje vice-presidenta eleita, Cristina Kirchner.
Alberto Fernandes disse ainda que os tempos que vêm não são fáceis, mas o governo voltou às mãos das pessoas, afirmando ainda que deseja uma Argentina solidária, mais igualitária, que defende a educação pública, a saúde pública, que privilegie os que produzem, os que trabalham. Tudo indica que também que vai haver aliás, ao contrário da Argentina, tudo indica que vai haver segundo turno nas eleições do Uruguai. Dados do escrutínio primário ainda não definitivo do Tribunal Eleitoral, divulgados à meia-noite, mostra que com 91,5% dos votos apurados, o candidato da Frente Amplio, Daniel Martínez, tem 40,4% e seu rival do Partido Nacional, Luiz Lacalle Pou, 29,8%. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. Brasil Atual. 968937672. 968937672. Ligue agora, cara. Ligue já, Rádio Brasil Atual. Ligue já, Rádio Brasil Atual. É isso aí, grande bazar aqui na Rádio Brasil Atual, na TVT também. E vamos já dar aquele abraço inicial para os ouvintes, né? Os telespectadores, internautas que estão ligadinhos na gente. Bom dia e vamos lá, tendo uma semana aí de luta, hein, pessoal? Vamos lá, Glauco, bom dia. É isso bom dia, aí, Michel, bom dia, Marilu, Ana, Michel, Ana, bom dia, Quirino. Vamos lá. Todo mundo aí já energizado para a semana, né, Marilu? É isso aí. Olha, a gente tem aqui mensagem do Daniel Reis, citando aqui uma fala da presidenta do Sindicato dos Bancários, Ivone Silva, dizendo que o resultado da reforma trabalhista foi o aumento do desemprego e da informalidade. Com a aprovação da reforma da Previdência, este governo vai criar um exército de miseráveis que contribuíram a vida inteira com o INSS e não vão conseguir se aposentar. Tá aí a fala da Ivone, destacada pelo Daniel. E é verdade, né? A gente abordou durante muito tempo, Marilu, aqui no Jornal Brasil Atual, que a combinação da reforma da Previdência com os efeitos que já se sentem da reforma trabalhista é algo muito ruim, né? Exatamente. Constitui um cenário desolador. Mas agora se viu, Glauco, como a televisão, né, a mídia tradicional está explicando detalhadamente o que vai acontecer, né, com, né, a pessoa que está, sei lá, morreu alguém na sua família, vai ser assim, né, vai ser 50%. Eles estão detalhando, colocando o telefone à disposição para as pessoas tirarem dúvidas. Eu falei, puxa vida, por que não fizeram isso antes, né? Pois é, um pouco tardio isso, A gente né? colocou aqui tantos entrevistados, né, Glauco? Você mesmo, né, que tem esse empenho todo nessa questão da Previdência, já fez um site só sobre isso. E você tirando dúvidas, as pessoas aqui, os analistas, especialistas tirando dúvidas, né, explicando exatamente o que vai acontecer antes, né, alertando antes, não é verdade? Agora, o pessoal agora que está explicando, e agora é assim, meu Deus, não sabia. Pois não é, né? E a mídia tradicional não tem nada de inocente nisso, né? Porque, inclusive, bacana, né? negou aí, né, que diversas vozes dissonantes da reforma pudessem falar aí no seu noticiário, nos seus jornais. Então, as pessoas não ficaram plenamente informadas do que representa, de fato, a reforma da Previdência, mesmo aí sofrendo alterações. A gente sabe que o cerne dela é muito ruim e que vai impedir o acesso à aposentadoria de muita gente. Mas vem cá, agora eles vão ficar sabendo? Agora sim, né? Agora que já está aprovado, agora os detalhes podem ser revelados. Agora retomaram o o dever de informar. Pois é, agora sim, o telefone à disposição, podem fazer perguntas, nós vamos responder. Olha, a gente como jornalista, né? Falei, mas gente, será que o povo é difícil, percebe né? o que está acontecendo? Pois não é? É complicado, né? Porque é isso, a gente está falando faz tempo disso e agora a mídia tradicional começa a falar depois, na verdade, que já teve a aprovação da reforma, né? Dá tudo como favas contadas e mostrando para as pessoas, olha, a realidade é essa mesmo, agora não tem mais nada para fazer, vamos lá, gente, né? Vamos trabalhar aí e tal. Enfim, mas olha só, Marilu, a gente tem aqui a mensagem. Bom dia, por favor, mandem um beijo da Ângela de Santana. Mandem um beijo pro Biratã, Lucas e Natália Reis. Aqui, ela pede então um beijo aí para todo mundo, para a Natália, para o Lucas, para o Biratã. Olha, Reis, teremos uma entrevistada hoje com esse sobrenome, se der tudo certo, mas vamos lá. Isso, olha, o Joel também aqui do Jardim Poranga, dá um bom dia para Rádio Brasil Atual, em especial para os meus amigos Márcio, Dirceu, Rafael
que ele fala aqui de São Bernardo do Campo. A Fátima de São Bernardo do Campo também manda o seu alô. Bom dia, viva Argentina, diz ela aqui. Viva! Tem a mensagem aqui da Cibele Viana: acompanho vocês todas as manhãs e quando não dá, assisto pelo YouTube depois. Parabéns pelo excelente jornalismo. Valeu, Cibele. A gente sempre lembra isso, né, Marilu? Se a pessoa perdeu aí o Jornal Brasil Atual por algum motivo, pode acessar depois no YouTube. E não deixe, se você está acompanhando a gente por lá, de dar o seu joinha. Também, se você não se inscreveu em nossos canais do YouTube, da TVT, da Rádio Brasil Atual, inscreva-se, não perca nada da nossa programação. Boa, muito bem. Vamos dar o joinha aqui. Olha só, e a gente tem aqui também o Paulo Gazel, que dá o seu bom dia, a Kátia do Tatuapé, a Bernadette da Lapa, a gente tem a mensagem da Rebeca de Taboão da Serra também. Vamos começar mais uma semana de trabalho, é isso aí, Rebeca. A Selma Braga dá o seu alô aqui também. Assim como, Marilu, o Antônio Mário, que manda aqui, inclusive uma imagem aqui, ele que está assistindo a gente, acompanhando pela TVT. Olha que legal, maravilha. E é isso aí, daqui a pouco a gente volta com mais mensagens, Marilu. Isso, agora daqui a pouquinho já as análises, hein? Vamos ficar esperto aí, hein? Com o Brasil que a gente tá, né? Com o Bolsonaro falando um monte de coisa, olha. Brasil, América do Sul. América do Sul. Vamos lá, vamos fazer muito agitado, vamos lá. Vamos começar com política. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. Agora são 7h16. Vamos falar sobre a conjuntura política. O nosso convidado de hoje é o Paulo Nicoli Ramires, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Paulo Nicoli, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, Glauco, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Nicoli. Bom, Nicoli, a gente sabe que você é chileno, né? E tem vários familiares no Chile. E eu queria saber, inicialmente, antes da gente falar aqui da análise política brasileira, como é que você está analisando, né, tudo que está acontecendo num país vizinho, no Chile, e, enfim, como é que está a situação também dos seus familiares e o que está representando, né? A gente teve uma manifestação gigante, né, neste final de semana, inclusive, também lá no Chile, e eu queria que você falasse sobre as suas impressões a respeito do que está acontecendo lá. Bom, eu tenho alguns familiares que me mandam notícias e a gente está vendo no Chile uma verdadeira guerra de informações. Por exemplo, na última sexta para sábado, né, o governo Piñera declarou o fim do estado de exceção e do toque de recolher. Mais ou menos entre 7 e 8 da noite, o governo então decretou que todos deveriam estar em casa. Pelas redes sociais circularam vídeos na última semana da polícia e o exército, inclusive, atirando a esmo, tanques de guerra nas ruas, estações de metrô sendo incendiadas pelo próprio exército e polícia. Vejam só que coisa curiosa. O próprio exército estimulando saques, de modo que a ideia era produzir o caos, a fim de que a própria repressão aumentasse nas ruas. Enquanto que o governo, por sua vez, dizia que os responsáveis por este caos havia sido a própria população. Então vejam que há um problema de guerra de informações, né? Além disso, quando o governo suspende o toque de recolher, o estado de exceção, na última sexta-feira houve uma grande manifestação da população reivindicando a renúncia do governo Piñera, enquanto que os meios de comunicação e o próprio governo Piñera vieram a público através dos meios de comunicação dizendo que essa manifestação era, na verdade, um apoio da população. Vejam só que absurdo, né? A suspensão do estado de exceção e as reformas sociais que o Piñera prometeu. Só que são reformas muito pequenas, né, em que os próprios fundos, né, de recursos dos trabalhadores, algo semelhante ao FGTS, INSS, seriam descontados para que os trabalhadores tenham acesso a descontos em remédios, até mesmo em outras demandas de serviços sociais. Então, Piñera, ele tem manipulado a informação oficial que chega até nós aqui no Brasil, geralmente o que a imprensa chilena aliada ao governo tende a transmitir, mas
permanentemente, quando entrevistam pessoas na rua, a TV chilena, seja qual for o canal, a população tem gritado que a televisão mente, que há uma manipulação. Então, as manifestações tendem a continuar essa semana, e a exigência agora dos manifestantes é a renúncia do Pinheira, sendo que nesse final de semana também o Pinheira abriu caminho para que todos os seus ministros peçam demissão ou renunciem, né? Então vejam que o Pinheira está encurralado e a população está muito insatisfeita, né? A princípio, as manifestações no Chile começaram por conta do aumento das passagens, só que comprar uma passagem no Chile de metrô não é assim algo tão simples, né? Você precisa comprar o bilhete, como o bilhete único que a gente tem aqui, por exemplo, em São Paulo, mas você não tem a facilidade de comprar um bilhete unitário, como nós fazemos aqui, né? Você é obrigado a comprar o cartãozinho, e esse cartãozinho vem com cotas, né? 5, 10, 15 passagens, o que encarece muito a vida do chileno, né? Sobretudo em Santiago. Além disso, no horário de pico, as passagens são mais caras, vejam só que curioso, né? Enquanto que a qualidade do serviço, embora os chilenos mesmos digam que o governo chileno diga que é o melhor sistema de transportes da América Latina, isso não é bem verdade, né? No horário de pico, em qualquer lugar do mundo, o transporte fica muito aquém de fornecer qualidade à população. Então, essa é a trama que está ocorrendo hoje no Chile. A população, ela exige a renúncia do Pinheira, mesmo porque o próprio governo tem escondido os casos de morte, torturas, prisões arbitrárias. Existe uma série de vídeos circulando na internet, nas redes sociais, via Facebook, Twitter e Instagram, o que põe o governo numa verdadeira saia justa. E essa segunda-feira chegará uma comissão da ONU, liderada pela Bachelet, a fim de verificar se houve de fato uma violação dos direitos humanos. Ocorrendo isso, havendo a confirmação da ONU, que a população já sabe, a tendência é que as pressões contra Pinheira aumentem cada vez mais. Então, a maneira de Pinheira responder colocando o exército nas ruas. Apesar do toque de recolher e o estado de exceção terem sido suspensos, continuam circulando vídeos mostrando a truculência da polícia, prisões arbitrárias. Então, vejam que o governo chileno diz, não é a mesma coisa da sua prática, né, em relação à repressão à população. Então, esse é o cenário. Supermercados fechados, greve geral, isso com certeza vai produzir uma instabilidade ainda maior econômica entre os chilenos, né? Então, essa ideia de que o Chile deveria ser o Brasil do futuro, né? O próprio Paulo Guedes e Bolsonaro defendiam essa ideia, essa tese faliu, né? Chegou ao seu limite. Nós estamos operando reformas sociais, reformas contra a população, melhor dizendo, através da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, fora outras reformas fiscais, que podem produzir no Brasil, a médio e longo prazo, um cenário muito semelhante com a perda de direitos. Em relação ao Brasil, o Chile, né? Eu acho que hoje a gente tem outra conotação em relação a isso. A gente vê as manifestações do presidente Jair Bolsonaro em relação ao que acontece no país vizinho, e ele já disse que as manifestações são insufladas por atos terroristas, inclusive, né? Ele fez mais de uma vez essa associação, ficando ao lado de Sebastião Pinheira. É engraçado que quando, por exemplo, o protesto acontece na Venezuela, ele é bastante legítimo. Já no Chile é coisa de terrorista. E aqui no Brasil aconteceu uma coisa curiosa também, Nicole, que teve um movimento que convocou um protesto de rua para o dia 3, pela prisão, né, após condenação em segunda instância. Só que isso causou um racha na direita, porque muita gente começou a ver com certo medo, né, o fato de pessoas saírem às ruas, seja por qual motivo for. Então, hoje, você acha que é uma preocupação do governo Bolsonaro que as pessoas saiam às ruas fazendo manifestações? É uma preocupação, né? Porque desde o surgimento da internet, as manifestações tornaram-se um verdadeiro tiro no escuro, podendo levar a qualquer direção, né? Há um livro do Antoni Negri, um italiano, chamado Multidão, em que ele descreve exatamente isso. As pautas são diversas. Muitas vezes, manifestações que começaram, por exemplo, no Chile, contra o aumento das passagens, podem ganhar outros contornos, com outras tantas reivindicações, não só em relação ao transporte, mas também à saúde, educação, condições de moradia. Isso, assim como em 2013, as manifestações começam aqui em São Paulo, principalmente com a crítica ao aumento dos transportes, e culmina numa ascensão do MBL,
algo inverso pode acontecer. Pode começar com uma manifestação mais conservadora contra indivíduos contra a prisão, aliás, a favor da prisão em segunda instância, mas outras pautas podem ser inseridas, até mesmo lutas contra o desemprego, a queda na qualidade dos serviços públicos, entre outros. Agora, em relação ao apoio do Bolsonaro à Pinheira, vejam que Bolsonaro está introduzido nessa polêmica da guerra de informações, uma vez que as manifestações no Chile começam pacíficas. Existem vídeos e milhares de relatos nas redes sociais mostrando que a população grita sem violência e a polícia, de uma maneira truculenta e irracional, joga carros oficiais, no caso viaturas, contra a população, cacetetes, armas de fogo, né? O exército chileno tem atirado sem armas de borracha, etc., ou seja, atirado para matar mesmo. Então, Bolsonaro, ao apoiar as atitudes de Pinheira, ele já nos demonstra o tipo de comportamento que pretende ter com a população brasileira. Haja vista que, na última semana também, Bolsonaro afirmou deixar, ou já ter deixado, o exército de prontidão, caso essas manifestações cheguem ao Brasil de uma maneira similar às que ocorreram no próprio Chile. Então, vejam que o Bolsonaro já toma uma atitude perigosa, né, em relação às manifestações antidemocráticas, e, de fato, qualquer manifestação, seja oriunda da esquerda ou da direita, podem ter resultados inversos àqueles originais. Então, vejam que, aparentemente, no próximo final de semana, quando ocorrerá o Enem, já há previsão de manifestações, caso o STF aprove o fim da prisão em segunda instância. Isso poderia prejudicar, gerar um contorno ainda maior, né, de problemas, né, prejudicando muitos alunos que possam estar se direcionando até a realização do Enem, né? Então, vejam que é uma bola de neve. Fora que a gente também não sabe qual que é o tema do Enem, né? De repente, os alunos tenham que estudar talvez mais temas bíblicos, né? A gente não pode esquecer que há o militar e pessoas muito conservadoras coordenando o INEP, né? Que é o órgão, a autarquia responsável pela realização do Enem, né? Exato. Bom, Nicole, vamos falar então do que o Bolsonaro tem falado, né, a respeito do Alberto Fernandes, né, agora eleito presidente junto com a Cristina Kirchner na Argentina. Bom, primeiro no processo mesmo eleitoral, estava torcendo por Macri escancaradamente, não escondia isso, né? Agora diz que lamenta a eleição, né, do Alberto Fernandes, da Cristina, pretende não cumprimentá-lo, né, não vai cumprimentar e ameaça também a fazer com que a Argentina saia do Mercosul, está querendo se juntar aí com o Paraguai, quem sabe aí o Uruguai, que vai ter também segundo turno, e enfim, esse é o quadro, né? Como é que você vê essa postura, né, de um chefe de Estado torcendo, né, descaradamente para um determinado candidato? O que muitos analistas da diplomacia brasileira têm dito é que a política internacional brasileira já não é mais um fracasso, é uma piada, né, na verdade, né? Então, fora o fato da gente ter um ministro das Relações Exteriores totalmente desconectado com a realidade, que é o Ernesto Araújo, a política de Bolsonaro tende ao isolacionismo, né? Haja vista, primeiro, a derrota do partido dominante Israel, né, que apoiava o Bolsonaro. Na América Latina, a gente tem uma tendência de fracasso dessas políticas neoliberais, a começar pelo MAC, né, quando já foi derrotado em meados de agosto, né, nas eleições parlamentares, e agora confirmado com as eleições presidenciais. No Chile, Pinheira beira o seu fracasso, né, muito próximo de uma renúncia, dificilmente as manifestações parem no Chile. Então, a gente teve um breve suspiro neoliberal conservador na América Latina que promoveu a retirada de vários políticos, né, com tendências mais a um centro-esquerda. Haja vista também Equador, né, a gente não pode esquecer o Lenin também sofrendo críticas de todo lado, depois de aumentar em 123% o valor dos combustíveis. E até mesmo a direita na Bolívia tentou dar um golpe, anulando o resultado das eleições bolivianas. Então a gente vê esse processo de desgaste desse discurso neoliberal, esse discurso
da meritocracia, de que o Estado não deve intervir nem na área social, nem na área econômica, porque isso só aumentou a pobreza na América Latina. Infelizmente, Bolsonaro insiste nesse discurso. Nesse mesmo final de semana, viajando na Ásia, Bolsonaro deu declarações dizendo que nunca nem outro governo permitiu uma abertura tão grande ao liberalismo no Brasil, só que essa abertura, com certeza, só beneficiará aos mais ricos, aqueles que têm capacidade de empreender, enquanto que a população mais pobre e classe média tendem a sofrer as mesmas consequências que ocorreu tanto na Argentina quanto no Chile nos últimos anos. Um processo de queda dos seus rendimentos, queda do seu poder de compra, e o resultado disso, uma crise social acentuada. Insistir nesse discurso pode ser muito perigoso. Afinal de contas, vejam que o sonho de Bolsonaro e de Paulo Guedes, né, que estudou com Chicago Boys, alunos de economia chilenos que foram estudar na escola de Chicago e levaram na década de 70 o neoliberalismo para o Chile, o Paulo Guedes tenta fazer isso aqui no Brasil, só que foram reformas que não funcionaram, né? São reformas que aumentam a pobreza, diminuem o poder de compra. E só um dado que eu acho que é interessante, né, já que a gente está discutindo reforma da Previdência, o Chile é um dos países do mundo que tem um dos maiores índices de suicídios entre idosos. Afinal de contas, apostaram na tal da capitalização que Paulo Guedes tanto defendeu, e hoje você tem chilenos recebendo aposentadorias inferiores a 600, 700 reais, equivalente, lógico, à nossa moeda. Então vejam que Bolsonaro exigirá dos futuros governos reformas sociais drásticas, a fim de consertar todos esses buracos em termos de qualidade de vida da população. O neoliberalismo nunca, jamais resolveu qualquer problema social. E quando ocorreu no Chile, foi uma reforma entre aspas, né? Porque a gente não pode esquecer que esse falso argumento de ascensão da economia chilena, a partir do Pinochet na década de 70, ocorreu mediante a destruição que norte-americanos fizeram na economia chilena, né? Ou seja, era uma situação em que não havia sequer condições de comprar pão rapidamente, outros alimentos, faltavam todo tipo de produto. E assim que o Pinochet derruba o Allende, começam a entrar produtos estrangeiros e lógico que há um crescimento econômico. É evidente que isso haveria de ocorrer diante de algo muito próximo que se fez no Chile, próximo do que foi feito na Venezuela agora recentemente, quando falta, inclusive, papel higiênico, né? Isso, na verdade, é resultado de embargos econômicos e não de um fracasso espontâneo ou planejado da economia realizado pelos próprios governos, né? Então é isso que a gente precisa analisar. A longo prazo, o Brasil ele pode entrar nesses buracos, nesses abismos sociais, cuja retirada da população da linha da pobreza depois se torna muito mais difícil, né? Então o neoliberalismo ele apenas favorece uma minoria, não o grosso da população. E a população chilena e no resto da América Latina tem adquirido essa consciência. E o Bolsonaro talvez hoje tenha um discurso que cada vez menos se encaixa com as reivindicações da população brasileira, né? E existe aí também uma certa reversão de expectativa, né, Nicole? Porque quando foi eleito Jair Bolsonaro aqui no Brasil, muita gente tinha aí uma expectativa em relação de que houvesse uma onda da direita no continente sul-americano, que na prática não aconteceu. A gente tem crises aí no Equador, no Chile, justamente por conta da adoção do modelo neoliberal, tem eleição do Alberto Fernandes, Evo Morales com dificuldade foi eleito, mas foi também, a gente tem Daniel Martínez da Frente Ampla no Uruguai com amplas possibilidades de vencer num segundo turno, ou seja, essa onda de direita não aconteceu. E agora, vendo até o mapa aqui do poder, digamos, na América do Sul, Bolsonaro corre o risco de ficar isolado. Talvez só com o Paraguai. A não ser que, a não ser que o resto da América Latina comece a adotar posturas mais conservadoras políticas, a ponto de decretarem golpes, sejam militares ou civis. Pinheira chegou muito próximo dessa situação, assim como o Lenin Moreno no Equador, né? Então essa é uma situação que a gente tem que parar para pensar, né? A primeira estratégia que ocorreu em toda a América Latina em relação aos governos de centro-esquerda era a denúncia a respeito de casos de corrupção, né? Enfim, na sequência, tanto no Equador, no Chile, a própria Bachelet, né, foi acusada de corrupção, sua família, muito parecido com o que aconteceu aqui com Lula. A diferença é que ela não foi presa, né? E nem o processo foi adiante. Mas o fato é que o segundo passo é exatamente deslegitimar os argumentos da centro-esquerda, né? Com a ideia de que o Estado precisa intervir na sociedade, em questões econômicas.
E uma vez que esse discurso começa a fracassar, o discurso neoliberal, a tendência é que esses governos tendem a jogar lenha na fogueira, né? Vejam que é muito estranho um governo como o do Equador aumentar do dia para a noite 123% o preço do combustível, que seria o mais racional, um aumento gradativo. Então, assim como no Chile, né? De uma maneira arbitrária, Piñera lança o exército na rua, sendo que a população no primeiro momento estava manifestando de uma maneira pacífica. Então vejam que a tese, ou a hipótese que eu estou lançando aqui, e que está circulando no Chile também, é que o governo provoca a sociedade a fim de gerar conturbações, caos, para centralizar o governo, colocar o exército nas ruas e reduzir de alguma maneira o diálogo com o Congresso, até mesmo anulá-lo, assim como com as Supremas Cortes nos respectivos países da América Latina. Então esse movimento, né, de criar políticas antipopulares podem ter como resultado uma estratégia dos próprios governos para fortalecer os seus poderes e reduzir qualquer margem de reivindicação social. Então é uma coisa que a gente precisa ficar um pouco de olho. Não me parece mera coincidência que essas manifestações estejam ocorrendo ao mesmo tempo na América Latina. Não pode esquecer que isso pode ser resultado de uma pressão dos Estados Unidos, que ano que vem passará por um processo eleitoral, e agora é o momento do Trump, de alguma maneira, fornecer aos seus financiadores, durante as eleições, créditos, digamos assim, através das riquezas nacionais que nós temos aqui na América Latina, né? Então, me parece um fenômeno orquestrado. Seria muito ingênuo da nossa parte acreditar que todas essas reivindicações estão ocorrendo ao mesmo tempo de uma maneira ao acaso, né? Me parece que é uma pressão do mercado estrangeiro para produzir o caos, reduzir o papel de margem de debates democráticos, centralizar os poderes dos governos mais conservadores, a fim de que tanto riquezas como o lítio no Chile, o cobre ou mesmo petróleo aqui no Brasil sejam direcionados de uma maneira mais rápida e sem nenhum entrave democrático, eu diria, para os interesses econômicos americanos, né? Exato. Agora, no cenário interno aqui no Brasil, a posição do Bolsonaro está cada vez mais complicada em relação ao PSL, em relação à CPI das fake news. A Joyce Hasselmann promete abrir a boca, né? Então, a situação dele começa também a ficar mais complicada. Você falou da questão, né, enfim, do óleo, né, nas praias, a Amazônia com as queimadas, agora mais essa CPI das fake news. Como é que você também acha que pode atingir o presidente Jair Bolsonaro, apesar que nessa comissão da CPI, 2 filhos estão na comissão, um como titular e o outro como suplente. Mas, de qualquer forma, vai dar um certo incômodo ao presidente da República, não vai, Nicoli? Sem dúvida, né? Esse final de semana, Bolsonaro chegou a declarar que é possível ele se manter na presidência sem ter partidos, né? Então isso já é um discurso muito perigoso, porque se Bolsonaro não governar com partido, governará com quem, né? Acho que essa questão, até numa última entrevista eu tinha colocado aqui para vocês. Talvez essa guerra fria que existe no interior do PSL, não só em relação às fake news, mas também no caso do Laranjal, né? Pessoas que receberam recursos públicos da campanha eleitoral e desviaram para fortalecer ainda mais a campanha do Bolsonaro ou para outros fins, né, que serão ainda descobertos, né? Mas o fato é que tudo isso vai mostrando cada vez mais o isolamento de Bolsonaro em relação aos demais instâncias de negociação democrática, né? O próprio Congresso, o STF, né? Outra instância complicada para o Bolsonaro, uma vez que as atitudes e as falas de Bolsonaro vão contra qualquer perspectiva democrática de consenso. E agora nós vamos ter o início dessa CPI das fake news, o que pode prejudicar toda a campanha do Bolsonaro à eleição. Uma vez que, caso seja responsabilizada a campanha de Bolsonaro pela disseminação de fake news pelo WhatsApp, pelo Facebook, a gente não pode esquecer que uma das regras estipuladas no ano passado nas eleições era, inclusive, a cassação das chapas que praticaram, enfim, atos ilícitos, ainda mais voltados para essa questão das notícias falsas.
Por isso que Bolsonaro ele tenta se desvincular da imagem do PSL. A gente vê essa guerra fria porque talvez, havendo eventualmente uma punição, o Bolsonaro possa vir com a discussão de que ele não é responsável pela disseminação de fake news, mas sim o seu partido, e assim ele se manteria na presidência. Só que esse movimento pode ser ao mesmo tempo perigoso, porque governar sem nenhum partido, e sendo que o PSL, na pior das hipóteses, ainda assim é o partido que faz interlocução com os demais partidos no Congresso, isso retira de Bolsonaro, digamos assim, um canal de comunicação direto e democrático para até mesmo levar à frente seus projetos. Não havendo esse canal de comunicação com o Congresso, a tendência de Bolsonaro é centralizar cada vez mais o poder, e a gente não pode esquecer que a base de apoio de Bolsonaro, que sobra hoje com muita força, é uma base conservadora evangélica, lembrando que nem todo evangélico é conservador, mas estou dizendo essas pautas antidemocráticas e antiprogressistas de Bolsonaro, e além disso, os próprios militares, que a cada mês têm ocupado cada vez mais postos importantes na burocracia do Estado. Lembrando que os militares, na década de 80, quando é feita a nova Constituição, eles se retiram do debate político, entregam a responsabilidade pela elaboração da criação da Constituição, instâncias políticas e institucionais para a sociedade civil, entre conservadores e liberais e a centro-esquerda. E hoje os militares tentam, de alguma maneira, reafirmar o seu poder, buscam ser inseridos no poder político, mas a gente não pode esquecer que falta aos militares essa experiência democrática, essa experiência até mesmo de ocupação de cargos através de uma competência técnica, né? Então, a gente vê desde o ministro da Educação, apoiado e assessorado por militares, assim como outros órgãos do governo, até passando pela questão da saúde. Então, vejam que faltam esses trejeitos, né, esses traquejos burocráticos, administrativos e democráticos, né, para esse governo. Por isso essa tendência de cada vez mais isolamento do Bolsonaro, não só no âmbito interno, mas também internacional, como a gente afirma agora, com a decadência dos governos conservadores e liberais na América Latina e mundo afora, né? Exato, como você falou, o Bolsonaro cada vez mais isolado. Agora, o ex-presidente Lula, apesar de preso, né, em Curitiba, cada vez mais ganha uma adesão no Brasil e no mundo. Ele completou 74 anos neste domingo e teve aí aniversário, né, para o Lula nesses países, nesses estados, cidades aqui do Brasil, numa resistência muito forte, né? Como é que você está vendo cada vez mais, e ainda com essa questão aí sendo julgado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, a prisão após condenação em segunda instância, a expectativa também em relação a esse resultado para que o ex-presidente Lula seja libertado, né? E, enfim, essa resistência também é importante no Brasil hoje, Nicole? Claro que é importante, né? E cada vez mais com os vazamentos, né, do jornalista Glenn, com o site Intercept, está clara a manipulação que houve em relação a Dallagnol, o Sérgio Moro, né? São atitudes que nem o Ministério Público e muito menos um juiz poderiam tomar, né? O que prejudica totalmente a imagem da Lava Jato, apesar de que ela trouxe muitas contribuições em relação aos casos de corrupção aqui no Brasil. Infelizmente, esse sucesso não se deu no caso do presidente Lula, né? Quando a gente verificou uma série de sabotagens jurídicas e molecagens jurídicas também por parte de Sérgio Moro, né? Então, da mesma maneira que a Lava Jato foi um tipo de investigação muito construtiva para a sociedade brasileira, ela teve também um papel de destruição dos direitos individuais e até mesmo garantias jurídicas, enfim. Então, essa é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Além disso, a cada mês, né, a gente vê novas instituições estrangeiras apoiando o ex-presidente Lula. Essa última semana, uma comissão de juízes europeus muito importantes e renomados declararam apoio a Lula, né, e mandaram um documento solicitando que o STF aprove a libertação em segunda instância. Então vejam que já há todo um movimento, não só no Brasil, mas um reconhecimento estrangeiro de que houve uma verdadeira falcatrua, uma farsa, né, que culmina na ascensão de Bolsonaro.
Não por acaso, hoje Sérgio Moro é um dos braços direitos de Jair Bolsonaro, né? Feito, Nicole. A gente agradece aqui toda a análise. Hoje a gente explorou bastante, hein, Nicole? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Grande abraço. Bom dia para todos. Bom dia, até logo. Falamos aqui com o Paulo Nicole Ramires, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Rádio Brasil Atual. Sete e 45, vamos agora com Na Boca do Povo. Na boca do povo. Boca do Povo. Na boca do povo. Na boca do povo. Na boca do povo. Na boca do povo. Você sabia que no Brasil há mais gado do que pessoas? Esses dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, mostrando que o equilíbrio natural entre consumo e produção não funciona. Mas tem gente preocupada com isso. Estão em expansão no país negócios alimentícios que substituem a carne de origem animal pela de origem vegetal, chamada de carne do futuro. Esse alimento é criado em laboratório a partir de uma molécula denominada M, que contém ferro e é responsável pelo gosto que tem a carne de origem animal. Essa molécula é encontrada em todos os seres vivos, inclusive nas plantas. Algumas hamburguerias artesanais já aderiram à carne que não é carne. E uma grande rede de fast food já adicionou ao cardápio uma opção de lanche com carne de origem vegetal. Essas mudanças na alimentação têm como principal objetivo combater as alterações climáticas e garantir um planeta sadio no futuro. Fomos às ruas perguntar às pessoas se elas mudariam seus hábitos alimentares pensando no futuro do planeta. Meu nome é Makel, sou professor e músico. Sim, claro que sim. Eu parei de comer carne, só como vegetais. Por aí, tô no caminho. Com lentilha, né? Às vezes eu faço e tal. Tem jeitos de se ter um sabor parecido, mas com outros ingredientes. Uma importância universal, né? Porque envolve todas as pessoas, né? Envolve desde a produção de alimentos, né, à saúde das pessoas. Vitória, sou estudante. Faz mais ou menos um mês que eu tô tentando também fazer a transição pro ovo-lacto-vegetarianismo, né? E a questão é mais ideológica, tipo, eu sinto pena dos animais, mas não é essa motivação, porque a gente é criado desde pequeno condicionado a não se importar muito com isso. Mas acontece que eu fico meio tocada com essas coisas de questão climática, do tanto que isso incentiva o desmatamento. Tá sendo difícil pra você essa transição? Não tanto porque eu não fiz muita questão, não faço muita questão. Então, tá sendo bem tranquilo. Eu acho que a indústria ela se apropria desse tipo de narrativa pra ganhar dinheiro. Mas eu acho que a gente não pode condenar quem gosta por estar consumindo, você consegue entender? Porque para muitas pessoas é difícil mesmo tirar, elas gostam e não conseguem ficar sem. Então, se for uma questão assim puramente ideológica, talvez elas recorram a esse tipo de coisa para suprir. Mas se a pessoa, tipo, ela não gostar porque ela não gosta mesmo, não tem muito sentido. Ela não vai querer comer nada que lembre a carne. De São Paulo, Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h48. Vamos falar de fake news. Nosso convidado aqui é o Sérgio Amadeu, professor associado da Universidade Federal do ABC, pesquisador de redes sociais. Oi, Sérgio Amadeu, bom dia. Bom dia, Marilu. Então, vamos falar aqui sobre a CPI das fake news, né? A gente tem aí a instalação dessa comissão e olha só, hein? A comissão que apura as fake news no Congresso é formada por 16 senadores titulares e 16 deputados federais titulares e o mesmo número também de suplentes, né? Agora, estão integrando essa comissão 2 filhos do presidente Jair Bolsonaro, né? O senador Flávio, né, do PSL do Rio de Janeiro como titular e o Eduardo Bolsonaro, ele que é suplente do PSL de São Paulo, deputado. Bom, como é que você vê, enfim, o futuro dessa CPI, tendo como membros os filhos do presidente da República, e você acha que, mesmo assim, pode atingir o presidente de alguma forma? Qual que é a tua expectativa, hein, Sérgio Amadeu? Eu acho que a CPI vai ter um trabalho muito duro pela frente, né? Porque a própria instalação da CPI foi muito difícil de ser realizada, né? Porque
o PSL e principalmente o núcleo mais próximo ao presidente da República tentou evitar a montagem da CPI a todo custo. Nós vimos uma verdadeira novela aí para ela ser instalada. É óbvio que os filhos do presidente, estando lá, é porque eles têm interesse direto nessa CPI, exatamente porque... eu vou dar um exemplo para você. Eu não gosto muito da expressão fake news só, porque o que é praticado na rede por grupos que têm intenção de desinformar em massa, eles não são ingênuos, eles não fazem por desconhecimento. Isso é uma estratégia política desses grupos. E boa parte desses grupos são ligados diretamente ao clã Bolsonaro. Então, por exemplo, eu não sei se é o 02 ou 03, um dos filhos dele, o que é candidato tentou ser embaixador, ele chegou a divulgar um tweet que dizia o seguinte: quem faz pesquisa no Brasil são as universidades privadas. Isso não é uma opinião, entende? Isso tem um intuito de desinformar. Ele pega e dá à opinião dele a condição de fato, né? Como se fosse um fato isso, como se fosse verdade que quem pesquisa no Brasil são principalmente universidades privadas. E é exatamente o contrário. Naquela mesma semana que ele fez esse tweet, né, o Flávio ou o Eduardo Bolsonaro, a FAPESP estava divulgando uma pesquisa que mostrava que das 50 universidades que mais produzem papers com resultados de pesquisa científica e tecnológica, somente uma universidade era privada, a PUC do Paraná. Todas as demais são universidades públicas. Ou seja, os fatos são contrariados por uma ação que visa desinformar em massa. Então, essa CPI, além de pegar as estruturas que fazem de conta que são veículos da imprensa e que divulgam notícias completamente inverídicas, ela precisa avançar também em pegar notícias descontextualizadas, informações completamente sem base na realidade. E isso é muito importante, porque isso não é, insisto nisso, uma atitude ingênua. Isso é algo que faz parte da estratégia política desse grupo que hoje se encontra no poder, no Palácio do Planalto. E uma das últimas questões assim que eu tenho reparado que eles praticam é quando eles falam alguma coisa, por exemplo, as ONGs colocaram fogo na Amazônia, né, contrariando toda a investigação da própria Polícia Federal, né? Mas ao falar a ONG coloca fogo na Amazônia, e essa foi o próprio presidente da República, uma jornalista perguntou: o senhor tem indícios, provas? E aí ele respondeu: e precisa? Quer dizer, tudo isso faz parte de uma estratégia. E a CPI, ela pode constatar isso com muita facilidade, porque tudo isso está registrado nas redes, né? Talvez o duto de desinformação que seja mais complicado de obter provas é o WhatsApp, mas mesmo sobre o WhatsApp existem provas muito grandes, inclusive da campanha eleitoral, que compromete sobremaneira a eleição do atual presidente da República.
Exato. Até o gerente, né, do WhatsApp já confirmou isso, né, Glauco? Sim. Pois é. E Sérgio, como é que a gente faz? A gente sabe, então, que existe essa estratégia, que ela foi fundamental para a eleição do presidente Jair Bolsonaro, é uma estratégia de fazer política mesmo, como você disse, quer dizer, isso continua com ele no poder, mas a gente tem essas organizações, corporações que são as grandes concentradoras de mídia hoje, como, por exemplo, Google e Facebook, que também é dono do WhatsApp. A gente vê que alguns países, por exemplo, a gente viu a deputada Alessandra Ocasio-Cortez, né, pressionando ali o presidente do Facebook, o CEO do Facebook, mas aqui no Brasil parece que a gente ainda não chegou nesses grandes grupos. Como que a gente chama a responsabilidade desses grupos e faz, inclusive, a sociedade compreender o papel deles aí nessa enxurrada de desinformação que a gente tem hoje? Glauco, em primeiro lugar, eu acho o seguinte, as plataformas têm responsabilidade muito grande nesse cenário, né? Porque elas passaram a ser, na verdade, um dos principais intermediários da comunicação nesse momento aqui. E a gestão dessas plataformas é uma gestão algoritmizada, ou ela é feita por algoritmos. Por outro lado, as plataformas elas querem monetizar. Monetizar significa querem vender amostras para quem tem dinheiro para comprar. Então, boa parte da desinformação feita na eleição passada foi paga. Foi paga. E essas plataformas têm como rastrear isso. Algumas delas receberam pagamentos não dos comitês eleitorais, dos candidatos, mas de grupos de empresários que pagaram para pôr anúncios no Facebook e que pagaram empresas terceiras para fazer disparos em massas dentro do WhatsApp. E o WhatsApp deu uma de ingênuo durante a campanha eleitoral, logo que acabou a campanha eleitoral, porque se ele pegasse os metadados de números de telefone que dispararam mais de 10 mil para mais de 10 mil outros números no WhatsApp, nós iríamos pegar vários números de telefones de empresas que vendem esse serviço e que aí nós chegaríamos efetivamente a estruturar um processo com chance de mostrar quem que pagou isso. Aí você ia ver vários empresários ligados às estruturas políticas. Então, aqui cometeram crime eleitoral, porque não declararam isso. E pagaram para fazer isso. Pagaram para atacar outros candidatos, pagaram para soltar absurdos na rede. Eu não preciso falar aqui, todo mundo viu os absurdos que foram mimetizados durante a campanha eleitoral, desde o kit gay até pegar um livro que não fala absolutamente nada de um assunto e afirmar que aquele livro era do Fernando Haddad e que nele estava a defesa de relação sexual entre pais e filhos. Quer dizer, coisas assim assustadoras e que eram replicadas milhares e milhares de vezes. Agora, existiu um núcleo duro que fez esses disparos que pode ser identificado pelos metadados. E essas plataformas, por exemplo, o WhatsApp disse, tudo que passa na minha rede é encriptado. Mas espera aí, olha a maldade, né? Não é o número que disparou e os números que receberam não podem estar encriptados, porque senão a comunicação não é realizada. Por quê? Porque a criptografia esconde, embaralha os números. Então, como é que esses números puderam ser atingidos se eles estavam embaralhados? O metadado é como se fosse, numa carta do antigo correio, o endereço para onde a carta vai e o remetente de onde ela veio. A criptografia está dentro do envelope lacrado, então eles foram maldosos, eles não quiseram entregar. E depois o professor Virgílio da UFMG mostrou também com uma pesquisa bem interessante, que obviamente o YouTube contestou, né? Que quem era novo e entrasse no YouTube era indicado principalmente para curtir ou dar likes ou visualizar páginas da extrema-direita.
e ele fez milhares de testes, né? E é uma coisa desproporcional. E o YouTube falou, não, a amostra estava viciada. Mas, veja, isso é uma denúncia grave. As plataformas são completamente opacas, elas têm algoritmos que definem o que nós vamos ver, que modulam o nosso comportamento. Nós não temos acesso aos códigos desses algoritmos, elas não sofreram auditoria e elas interferem, sim, na disputa política. Por exemplo, Glauco, eu estava num debate, eu estava vendo, na verdade, uma palestra de uma cientista política, que não vem ao caso, e ela disse assim, olha, eu não acredito que essas plataformas interferiram nas eleições. Mas veja, olha que contrassenso, né? O mercado gasta bilhões de dólares para fazer propaganda one-to-one, microsegmentada, e esse dinheiro que todo o capital investe nessas plataformas gera faturamentos gigantescos como o do Google e do Facebook. Quer dizer, então, que o capital está jogando dinheiro fora, não interfere na conduta de ninguém. Ou só interfere para comprar sabonete, não interfere na política. Então, eu acho que interfere na política. É óbvio que o grau de interferência, de modulação do comportamento, depende muito da bagagem cultural das pessoas, depende muito das mediações, da formação das pessoas. Mas nós sabemos que é possível influenciar amplamente com uma mentira, com um fato descontextualizado. Então, essas plataformas, elas precisam ser reguladas no caso da eleição. Eu tenho 2 sugestões básicas que, se vocês me permitem, eu falaria aqui, aproveitar aqui essa oportunidade. Claro, pode falar, Amadeu. Então, é assim, eu acho que boa parte do processo de desinformação, ele é feito de maneira intencional, como eu havia dito, né? É claro que tem as pessoas que reproduzem por não saber, por acreditar naquela pessoa que foi vamos dizer, o que iniciou o processo. Agora, boa parte do processo de desinformação, ele é feito com impulsionamento, ou seja, pagando. Então, nós temos que conter o pagamento dentro dessas plataformas. Bom, então o que eu acho que é possível fazer? Todo post, qualquer coisa que for paga em qualquer rede social, para distribuir uma mensagem, seja ela um meme, seja ela um próprio texto, e que tenha a ver com política, no período das eleições, isso precisa vir acompanhado de maneira visível no própria mensagem ou no próprio post, o quanto foi gasto para impulsionar aquele post. Porque isso vai permitir que nós encontremos os laranjas que são arregimentados por esses empresários mal intencionados e que distribuem informações. Porque, veja, você falou, mas tudo que falar de política, sim, porque se eu fiscalizar só os candidatos e os comitês eleitorais, eu não pego essas pessoas. E essas pessoas são assim, elas pegam um laranja ou um perfil fake, esse perfil começa a fazer assim, R$100 por dia, R$300 por dia, pagando para, vamos dizer, criticar alguém, falar sobre um determinado candidato. Não tem só campanha positiva, tem campanha negativa, que é, em geral, o fake news. Então, se nós pegarmos o laranjal e obrigarmos a plataforma a colocar de maneira visível ali no post, que nem eles colocam post patrocinado, vai estar lá, post patrocinado, R$500. Aí no dia seguinte, você vê mais um post do Joãozinho ou da Mariazinha, mais R$500. Aí você vai falar, pô, mas essa pessoa está pondo dinheiro no bolso para falar mal de alguém? Então, primeira coisa importante é que, durante o período da eleição, todo post que fale de partidos, candidaturas, de política e de política pública, tenha
obrigatoriedade de ter o valor estampado de quanto foi pago para a sua distribuição em qualquer rede de relacionamento social. E a segunda ideia é para o WhatsApp. O WhatsApp, ele já vem ali agora, junto com o meme ou com o post que está sendo replicado, o número de origem, ou pelo menos o perfil de quem começou com aquela informação ou desinformação. Agora, o que nós precisamos também é que tenha um botão do lado que a gente possa clicar nesse botão da mensagem e apareça todos os números que replicaram. Por que isso? Porque isso vai permitir que, se uma fake news for distribuída em larga escala, qualquer um de nós, tenhamos o trajeto que ela fez. E é óbvio que não dá para ficar totalmente aberto isso. Por isso que eu falei de um ícone que você clica e tem lá os 10 mil números, porque aí nós podemos fazer o caminho de volta, fazer o esclarecimento, e mais do que isso, a gente pode mostrar que pessoas que fazem parte desses grupos de desinformação, robôs e tudo mais, eles vão aparecer que eles estão replicando. Então, isso é importante para a responsabilização e tudo mais. Então, eu acho que essas duas medidas, elas não eliminam as máquinas, as fábricas de desinformação, mas elas ajudam a minimizar principalmente a desinformação que tem muito dinheiro por trás, que é paga, que é impulsionada nas redes. Muito bem, só lembrando, né, que a Havan contribuiu com 12 milhões de reais durante a campanha de Jair Bolsonaro, a denúncia, né, da Folha de São Paulo, né, Amadeu? Isso é o que a gente sabe. Exato, né? Imagina o que tem por trás. Sabe. Exato, oficial. Muito bem. Então, certo, Amadeu, a gente agradece aqui toda a sua análise, um grande abraço para você, até a próxima. Até a próxima, obrigadão. Valeu, tchau. Falamos aqui com o Sérgio Amadeu, professor associado da Universidade Federal do ABC, ele que também é pesquisador de redes sociais. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 8h06. O óleo que atinge as praias do litoral do Nordeste desde agosto destruiu a produção de ostras da cidade de Porto das Pedras, litoral norte de Alagoas. De acordo com a Associação Mariostras, 2.500 sementes que estavam no período de reprodução no rio Manguaba foram perdidas por conta da tragédia ambiental. A reportagem é de Naama Nunes. O número de cidades atingidas pelas manchas de óleo subiu para 13 no estado de Alagoas. O Instituto do Meio Ambiente informou que 726 toneladas de óleo misturados com areia contaminada foram retiradas até o momento das praias. Em entrevista à Rádio Brasil Atual, Edemara Lara, presidenta da Associação Mariostras, contou que o desastre ambiental destruiu toda a produção de ostras que foi desenvolvida com exclusividade pela Universidade de Santa Catarina para as pequenas produtoras do município de Porto de Pedras. Mas com uma ostra que não atingia assim um tamanho, né, digamos, comercializável, como acontece no sul aí. Aí a Universidade Federal de Santa Catarina, usando a nossa ostra aqui, a nativa daqui, desenvolveu lá em Santa Catarina um processo de que ela teria um crescimento assim mais significativo. E nós recebemos as sementes, 2.500 sementes, e colocamos aqui no estuário. E ela estava se dando muito bem, com um crescimento assim excelente, né? Atingindo aí em pouco tempo, ela chegou a atingir 4 centímetros, sabe? Em pouquíssimo tempo, mesmo um mês e pouco, quando a nativa daqui leva quase 5 anos, né? Aí o que aconteceu? Nós fizemos lesões novas, colocamos ali no estuário, no cultivo, colocamos lá. E a expectativa dos associados, são 22 associados na associação, mas que estavam em atividade eram apenas 13, porque a gente estava aguardando novas sementes e novas mesas para poder abrigar o restante dessa comunidade. E a nossa expectativa era de entrar aí nessa temporada de férias, que veio o pessoal de fora para cá, poder suprir toda essa demanda aí, né? Que se fala em ostra, todo mundo quer. E agora nosso sonho foi por terra, né? Nós não temos condição de comercializar absolutamente nada. A presidenta da Associação Mariostras destaca que os danos ambientais provocados pelo derramamento de óleo são imensuráveis. Ela explica que a população local depende desses ambientes para sustentar suas famílias e as expectativas das pequenas produtoras com a comercialização das ostras era grande com a proximidade do verão e o aumento do turismo na região. Isso fica
está constatado realmente o problema, que é muito provável que aconteça, do envenenamento da água, não é só ostra não, porque o mangue ali ficou forrado. E ali no mangue tem o quê? Tem o siri, tem o caranguejo, que é extraído dali também. Quer dizer, isso tudo está condenado. Isso tudo está condenado. Nós estamos falando de ostra porque o impacto foi, né, de ficar aquela manta de óleo em cima das ostras, sabe? O impacto é uma coisa muito negativa. As pessoas que estão de fora dizendo, isso não foi grande coisa, não tem a menor noção do que estão falando, sabe? E eu te digo o seguinte, perto da gente, cada um tem os seus problemas e sabe onde o calo está apertando. Nós estamos dentro da APA Costas dos Corais, a segunda maior reserva de corais do mundo, a primeira na Austrália. E justo numa área de preservação de tão grande importância, sabe, acontecer um negócio desse. Tadeu Assad, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Sustentabilidade, entidade que apoia pescadores, marisqueiras e maricultores sociais em algumas comunidades do estado de Alagoas, lamentou a perda das sementes em Porto das Pedras e disse que a entidade trabalhará para minimizar os prejuízos ambientais e econômicos no estado. Esse grupo especificamente é um grupo que tem batalhado muito para começar seu cultivo de forma mais contínua. Com a proximidade do verão, eles fariam a principal venda deles, que é o período onde tem mais consumo de ostra, né? Porque está muito associado ao turismo em Alagoas. Então, nós estamos buscando alternativas. Nós já falamos com o governo do estado de Alagoas. Eles vão tentar ajudar a reestruturar esse cultivo, mas a gente tem que ter segurança ao consumidor de só reestruturar o cultivo quando estiver apto e tiver em condições em que o óleo, a poluição não esteja inviabilizando essa área como área propícia ao cultivo. Nós estamos falando de pequenos produtores, familiares, grande parte mulheres. Nós não estamos falando de empresários, grandes empresários, é uma maricultura muito social. Então são pessoas que buscam benefícios, que buscam seguro. E eles são, na legislação, eles estão muito frágeis. Então o trabalho do IABS, primeiro, é identificar qual o impacto que teve nessas comunidades, identificar numa projeção futura qual seria esse impacto ao longo do tempo, garantir que se for comercializar ostra, que essa ostra seja segura ao consumidor, mas nós também vamos buscar as medidas possíveis, apoiar eles para que eles possam ter as possíveis indenizações e para reestruturar o seu cultivo. Desde que o vazamento atingiu as praias do estado alagoano, voluntários se uniram para a limpeza do local. Para Edemara Lara, é preciso agir com rapidez para conter os estragos provocados pelo vazamento. A gente está recebendo aí, as autoridades estão aos poucos finalizando, né, para vir conversar conosco, para ver de que forma pode ajudar. Mas tem que lembrar que isso já está acontecendo há 50 dias. Se fechasse se tivesse umas contenções ali na foz do Banguaba, na foz do rio Tapuamunha, que é outro rio importante aqui nosso, esse óleo não teria subido. E nós tiramos ali com as nossas próprias mãos, tivemos que destruir as mesas, né, para não ir tirar de dentro da água, para que não continue contaminando. Se restou alguma coisa, o pouco que restou. A Justiça Federal de Alagoas concedeu liminar determinando que a União adote com urgência medidas para diminuir os danos ambientais causados pelo óleo no estado, sob pena de fixação de multa. Naama Nunes, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h13. Vamos fazer aqui uma análise internacional, América Latina. O nosso convidado de hoje é o Luiz Fernando Ayerbe, professor de História e Relações Internacionais da Unesp e membro da Rede de Integração de América Latina e el Caribe. Olá, Ayerbe, bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem. Ayerbe, vamos falar aqui inicialmente sobre o Chile, né? Nós tivemos aí na sexta-feira uma manifestação, a maior desde o fim da ditadura militar de Pinochet, né? Pelo menos 1 milhão de pessoas em Santiago. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, assinou neste domingo o fim do estado de emergência no país. No sábado também pediu aos ministros que renunciassem ao cargo. Qual
qual que é a análise que você faz deste momento do Chile, Ayerbe? Você acredita em possível renúncia de Sebastián Piñera, já que esse protesto foi um dos maiores, né, dos últimos anos? Bom, eu acho que ele agiu depois da primeira postura, que foi de demonizar as manifestações, dizendo que se enfrentava um inimigo, né, muito poderoso, e até a comunicação da primeira-dama de que os manifestantes pareciam alienígenas, né? Ele recuou e passou a ter uma postura mais conciliadora, né? Como você bem está apontando, né? Reconhecendo que há problemas estruturais e que seu governo e os governos anteriores não deram a resposta necessária. Eu acho importante olhar para o caso do Chile, porque frente a essa realidade de emergência de movimentos críticos dos programas de ajuste, Equador, né, Chile, como aconteceu na eleição argentina agora, né, há uma perspectiva de que o único país que está em situação estrutural, econômica, para mudar de rumo, né, que não está numa crise, né, é o Chile. E o Piñera, enfrente a esse desafio, assumiu parte da culpa, e é importante ver que capacidade ele tem de recompor, né, seu governo, inclusive porque saiu uma pesquisa agora que o governo Piñera enfrenta a maior rejeição de um presidente desde a democratização do Chile. Então, o caso do Chile é importante nesse sentido, que capacidade o Piñera, um governo mais direita, neoliberal, tem de dar uma resposta estrutural às manifestações que expressam um estoque de indignação na sociedade. Um estoque de indignação que aflora frente a eventos, né, imprevisíveis, um aumento de tarifas do metrô, no Equador a questão de aumento da gasolina, fim de subsídios. Então, essa ideia de que em qualquer momento explode esse estoque de indignação pela frustração, pelo aumento da pobreza. Então, que resposta, o único país que tem capacidade de responder de alguma forma com medidas que alterem estruturalmente a situação é o Chile, diferentemente da Argentina, que está numa situação econômica gravíssima, né? E vai ser um desafio de Fernandes encontrar, né, medidas de impacto que tirem o país da situação social crítica, né? Ayerbe, só uma questão técnica, a gente está ouvindo um sonzinho, eu não sei se de repente tem algum áudio seu aberto no computador que a gente está ouvindo tocando, eu não sei. Posso levantar e tirar o sonzinho? Pode. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui, né, Glauco? Isso, a gente já tem, inclusive, pergunta aqui de telespectador, ouvinte aqui, Ayerbe. E a Eliana, de Florianópolis, ela pergunta o seguinte: caso o Piñera renuncie e haja novas eleições, quem seriam aí os nomes com mais possibilidade de vencer, né, um eventual pleito? Eu também emendo nessa pergunta, Ayerbe, uma outra questão, porque a sucessão lá no Chile, caso o Piñera renuncie, não há a figura do vice-presidente. Então, quem assume é o ministro do Interior. Sim, eu não acredito que Piñera vai renunciar, né? E por isso que ele acenou, né, com meia-culpa e medidas para sair da crise. Agora, as forças, o que tem acontecido no Chile é que o poder tem sido Piñera mais à direita, a democracia cristã, o Partido Socialista com Bachelet, que mantiveram com diferenças o mesmo modelo. Então, não há a emergência de uma força fora dessa linha, desse tripé, capaz de se qualificar para um processo eleitoral. Mas, claro, como a gente está vendo recentemente, seja nos Estados Unidos, em diversos países, acontece a emergência de lideranças novas, né? Seja a direita, seja a esquerda, que de alguma forma são capazes de catalisar essa indignação, né? Então, não se pode questionar que apareça uma liderança fora do establishment que tem governado o Chile nos últimos anos, né? Perfeito. Vamos para a Argentina agora, Ayerbe. Como é que você está analisando aí a vitória, né, de Alberto Fernandes e a vice Cristina Kirchner, né? Acabou sendo a chapa aí que derrotou o projeto neoliberal, né, do Macri.
Isso é muito sintomático o caso da Argentina, porque quando Macri se elegeu em 2015, ele apareceu como a grande liderança que marcava o que se considerava o fim do ciclo progressista e a retomada do ciclo neoliberal do final dos anos 80 e anos 90, né? E com todo esse capital que ele construiu de apoio dos Estados Unidos, participação no grupo de Lima, né? Então, o governo Macri era o emblema desse suposto fim de ciclo progressista, mas assim como o ciclo neoliberal dos anos final de 80 e 90 foi longo, o ciclo progressista foi longo, mas esse aqui durou, né? Essa promessa durou 4 anos, né? E de repente essa nova situação com o triunfo de Fernandes, que deve se colocar que Fernandes não é um político de esquerda, ele é um político mais ao centro, e que vai assumir uma postura que, preocupada no imediato com a crise social, né, 35% de pobreza, né, 7% de extrema pobreza, inflação, dólar, e ele vai, justamente a diferença de Macri, já sair buscando acordos em termos de pacto social, medidas emergenciais que trabalhem com as questões da pobreza e não deixar tudo ao mercado. E é um grande desafio que ele tem. Ele promete, ou seja, ele está ancorado no peronismo, que é um partido muito forte, que tem essa capacidade de articulação na sociedade pela presença nos sindicatos, tem apoios no âmbito da União Industrial Argentina, ou seja, vai ter maioria no Senado, não na Câmara de Deputados. Então, digamos, é uma promessa de alguma forma lidar com essa grave crise que o Macri deixou, mas o que ele coloca como perspectiva é o rápido fim dessa ideia de que voltava uma política em que o mercado, né, o ajuste poderiam ser implementados sem nenhum custo, né? E quando você fala desse modelo neoliberal adotado ali pelo Maurício Macri na Argentina, a gente também tem similar justamente no Chile, né, com Sebastián Piñera, no Equador com Lenín Moreno, que não foi eleito com esse discurso, mas que uma vez no governo ele passou a adotar ali políticas de cunho neoliberal, né, acordadas inclusive com o próprio FMI, e a gente vê aí o neoliberalismo sendo, como você falou, um ciclo muito curto. Quer dizer, a onda que se anunciou que seria favorável à direita ou ao neoliberalismo na América do Sul, no fim das contas, ela acabou não se concretizando? Isso porque a crise de 2008, que pegou rapidamente nos Estados Unidos, na Europa, né, a crise financeira, na América Latina demorou, né? Então, a partir de 2015, se configura uma situação de forte deterioro da situação econômica, principalmente afetando o nível de emprego, aumento da pobreza, aumento da desigualdade, e todos aqueles setores que estão no poder sofrem, de alguma forma, o desgaste. Mas, justamente, no caso da Bolívia, houve um grande esforço do governo de Evo Morales de manter, né, o crescimento econômico, as políticas distributivas, né? Houve esse esforço no Uruguai, mas no caso da Argentina, do Equador e do Chile, se optou pelo ajuste, sendo que o Chile, como nós já conversamos, né, é um caso que estruturalmente é visto como de sucesso das políticas neoliberais que vêm da ditadura de Pinochet, que se enraizaram nos tempos da democracia. Mas esse ciclo curto, né, significa que há uma crise e que os governos não estão conseguindo dar resposta, e nos casos em que a resposta é aprofundar o ajuste, de acordo com o FMI, né, políticas que valorizam o mercado, etc., sofrem mais rapidamente deterioro. Mas, digamos, governar nesses tempos na América Latina tem um grande custo. Isso acontece no Uruguai, por exemplo. A Frente Ampla venceu no primeiro turno as últimas 2 eleições. Agora vai enfrentar o segundo turno com 40% dos votos, e em que a oposição inteira se aliou, os 3 partidos, segundo, terceiro e quarto colocados, já manifestaram que vão concorrer. Então, há um desgaste para quem exerce o poder nas atuais dificuldades econômicas que vivencia a América Latina, né?
Perfeito, Ayerbe. Você já fez, então, uma análise aí do Uruguai. Quer falar mais alguma coisa sobre o Uruguai? É esse o quadro? Isso, porque o governo da Frente Ampla teve muitas conquistas, a melhoria econômica, uma política no âmbito de costumes, de tolerância, e governou desde 2004, e neste momento se encontrou algumas críticas que se colocam que ele não construiu aliança, porque ficou sozinho para o segundo turno, né? Ou seja, ficou sozinho frente aos 3 partidos mais à direita que, né, somados, tem mais votos, né, para ganhar. Claro, pode ser que haja uma postura que traga indecisos setores para o campo da Frente Ampla. Mas a situação econômica tem piorado nos últimos anos, né? A crise das commodities, né? Ou seja, nenhum governo aguenta 12 anos, né? Por melhor que seja, sem sofrer desgastes, né? Então, no caso do Uruguai, é um caso difícil, inclusive porque é diferente do sistema da Argentina. No Uruguai, para você ganhar, tem que tirar 50% mais um dos votos. Então, a Frente Ampla teria que chegar a um patamar muito difícil, né, nesse contexto. Então, digamos que teremos que observar se a Frente Ampla consegue recompor apoios fora do seu partido, né, para esse segundo turno em novembro, né? Ayerbe, a gente agradece aqui a sua análise e um forte abraço para você. Até mais. Tá, muito obrigado, hein? Abraço. Tchau, tchau. Falamos aqui com o Luiz Fernando Ayerbe, professor de História e Relações Internacionais da Unesp e membro da Rede de Integração da América Latina e el Caribe. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. E agora chegou o Giro de Notícias para você ficar bem informado. Com o slogan Direita do Bem, PSL planeja lançar Joyce Hasselmann à presidência contra Bolsonaro. Na missa de encerramento do Sínodo da Amazônia no Vaticano, o Papa Francisco direcionou seu sermão em criticar a política predatória de Jair Bolsonaro na região que foi atingida por uma série de queimadas no último período. Em entrevista exclusiva à Rede Brasil Atual, o navegador Amir Klink afirma que a ação humana na ilha de Fernando de Noronha é um exemplo de ausência de mentalidade ambiental. Para ele é um problema de governos, mas também de cultura e de conduta humana. A liberação de transgênicos no Brasil disparou no primeiro ano do governo Bolsonaro. Até setembro, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança deu sinal verde para 22 novas plantas geneticamente modificadas, conforme dados do Conselho de Informações sobre Biotecnologia. Uma onda de incêndios na Califórnia neste final de semana gerou a necessidade de evacuação de mais de 180 mil pessoas. Os focos se espalharam na região do condado de Sonoma, ao norte da cidade de São Francisco, reforçados por fortes ventos que atingem toda a região. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 8h27. 9 meses após o crime da Vale, atingidos de 48 cidades mineiras cortadas pelo rio Paraopeba apresentam sintomas de contaminação. As informações com Rodrigo Chagas. 9 meses após o crime da mineradora Vale, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, cerca de 1.300.000 pessoas que vivem nos 48 municípios cortados pelo rio Paraopeba podem estar contaminadas com metais pesados. A situação foi indicada em um levantamento realizado pela Fundação Oswaldo Cruz. Até agora, essa população carece de assistência técnica e exames toxicológicos para verificar seu quadro de saúde. O último boletim divulgado pelo Estado de Minas Gerais, em setembro, revela a presença do minério manganês no rio Paraopeba, acima do limite da legislação. A análise é de um ponto a 60 quilômetros de Brumadinho.
O contato com o manganês pode causar câncer, fraqueza muscular e motora, além de alterações neurológicas. O caminhoneiro Ailton Silva é um dos moradores da região onde a barragem da Vale se rompeu e matou 250 pessoas. Ele e outros ribeirinhos aguardam por exames toxicológicos para saber se estão contaminados por metais pesados. A princípio falou para mim não usar água da cisterna. Depois falou que eu poderia usar. Todos os meus vizinhos aqui deu cloriforme fecal, deu alumínio e deu vários tipos de bactéria. E eles fazem análise delas de 15 em 15 dias, mas na minha casa mesmo eles nunca vieram, entendeu? Tem 2 meses, mais ou menos aproximadamente, que apareceu umas manchas no meu corpo, tanto coça como arde. Tenho que trocar o lençol da minha cama 2 a 3 vezes por semana, de tanto que ele fica sujo de sangue. Um balanço da Prefeitura de Brumadinho mostra a sobrecarga no sistema de saúde da cidade. Houve um aumento de 63% nos atendimentos em relação a 2018. Além disso, foram registradas 39 tentativas de suicídio e um crescimento de 60% no uso de antidepressivos. A administração municipal projeta uma alta de 15 milhões de reais nos gastos com saúde em 2019. Os recursos para cobrir a diferença no orçamento serão pagos pela Vale por meio de um TAC, termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público. O secretário de Saúde da cidade, Júnior de Araújo Alves, teme as consequências para a população de Brumadinho após o fim do acordo, que tem validade de 2 anos. Quem trouxe esse desequilíbrio para o sistema foi a Vale. Então, no mínimo, a diferença que nós gastarmos agora, nesse momento, tem que ser coberta por ela. Só que esse compromisso dela é de 24 meses. E eu sei que esse problema do adoecimento mental, ele vai perdurar em Brumadinho mais do que 24 meses. E ele mexe com todo o sistema. Então, a minha preocupação, sim, após esses 24 meses, como que vai ser essas questões da nossa cidade. Em nota, a Vale informou que o atendimento psicossocial aos atingidos segue o planejamento desenvolvido pelo Comitê de Operações de Emergência em Saúde. A estrutura está vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de Brumadinho. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropaçolas, Rodrigo Chagas. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. A TVT e a Rádio Brasil Atual são o maior espaço democrático das rádios e TVs abertas no Brasil. Diariamente damos voz e espaço aos cidadãos que realmente escrevem a história deste país nas mais diversas áreas. E esse espaço precisa ser ampliado para que mais pessoas possam receber as notícias que as outras emissoras não dão. Por isso, neste dia especial, a gente vem reforçar essa vontade de seguir adiante com muito mais força. Para isso, nós precisamos da sua ajuda. Acesse catarse.me/TVT e faça uma doação. É a sua parceria que vai ajudar a TVT e a Rádio Brasil Atual a tornar cada vez mais fortes os nossos sinais e alcance na rádio, na TV e nas redes sociais. TVT e Rádio Brasil Atual. Agora você tem alternativa. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 no Oeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. Agora são 8h32. Vamos falar neste momento com a Luciana Dias da Silva, ela que é filha de Santo Dias. Ela é pedagoga, uma das autoras do livro Santo Dias, Quando o Passado se Transforma em História, da Fundação Perseu Abramo e Expressão Popular, e que foi relançado recentemente. Vamos falar aqui com a Luciana justamente sobre o pai dela, né, o Santo Dias, um operário, né, que foi assassinado durante a ditadura militar, não é isso, Luciana? Conta pra gente, inicialmente, né, qual é a emoção, né, de ter, enfim, esse relançamento desse livro, a importância neste momento em que atravessamos no Brasil. Bom dia a todos, obrigado pela Rádio Brasil Atual, pelo convite, né, em nome do Comitê Santo Dias também, que eu estou aqui, e, na verdade, mais de 15 anos atrás, em 2004, né, eu tinha um sonho em colocar a história do Santo Dias dentro de um livro, mas que fosse um livro que fosse uma memória operária, não uma memória intelectual de alguém que vem de fora do movimento operário e escreve sobre a história
do que acontece nas lutas operárias. Então eu comecei a fazer um resgate de toda a documentação que nós tínhamos, e quando eu percebi que o livro ia ficar enorme, eu pedi a ajuda da Jo Azevedo, que é uma jornalista que também conheceu Santo Dias e que participou dos movimentos populares das SEBs na década de 70 na região sul, e ela topou essa empreitada juntamente com a Nair Benedito, que cedeu as fotos dos movimentos da época. E nós conseguimos fazer o primeiro lançamento pela Cortez Editora, né? E foi um livro assim muito importante para conseguir transformar mesmo a história, porque ela se transformou em praças, em pontes, em locais de memória, né? Em prêmios, em peças de teatro, em filmes. E um livro, ele acaba registrando e atravessando fronteiras, né, com a história. Agora conta a história, né, do seu pai, Santo Dias. Qual foi a circunstância, né, da morte dele, a luta operária dele? Então, para a gente é bem difícil, né, porque é mexer numa ferida que já está mais ou menos cicatrizada, porque são 40 anos este ano, mas desde 1979, né, em 80, né, e pela força da minha mãe, que não deixou com que o corpo do meu pai fosse levado para um cemitério clandestino ou desaparecessem com o corpo. Ela tinha 36 anos na época. Ela chegou primeiramente no pronto-socorro de Santo Amaro, para onde ele foi levado. E de lá, ela entrou no carro da polícia sozinha, foi muito maltratada. E eles falaram que iam sumir com o corpo, mas teve carros, né, na época a Irma Passoni era parlamentar, o motorista dela seguiu o carro da polícia, mas algumas pessoas também seguiram o carro da polícia, que levou o corpo até o IML, e lá no IML o Dom Paulo já estava presente. E a partir daí tudo mudou de figura, né? E aí a gente começou aí chegou os jornalistas, chegaram muitas pessoas, teve muito apoio da igreja, e eu acho que esse apoio a gente não pode, né, não iria acontecer se minha mãe não tivesse entrado dentro dessa história com tanta coragem, com tanta força. Ana Maria do Carmo Silva. É isso mesmo. Exato. E, enfim, e no caso do seu pai, ele era, enfim, uma pessoa que lutava, né, em defesa dos trabalhadores. Naquele momento, exatamente onde ele estava? Então, na verdade, eles tinham decretado a greve, e a greve ainda tinha algumas empresas que estavam resistindo bastante, só que eles já estavam sendo muito perseguidos. Nós já tínhamos saído da nossa casa, eu tinha 12 anos na época, meu irmão tinha 14, e assim, e minha mãe saiu logo nesse dia mesmo da morte com ele para fazer porta de fábrica às 5 horas da manhã. E ele chegou para ela e falou: olha, pega uma blusa porque você não sabe onde você vai passar a noite, porque estão prendendo muitas pessoas, e eu estou sendo uma das pessoas mais visadas por conta da articulação que ele tinha nas comissões de fábrica. Era uma pessoa de articulação, não era uma pessoa de microfone, não era uma pessoa, né, de grandes discursos, mas era uma pessoa ponderada e muito respeitada no movimento operário. E ele estava na Igreja do Socorro ao meio-dia. Minha mãe voltou para casa depois da porta de fábrica. Ele foi para a Igreja do Socorro, né? E lá eles fizeram uma reunião, meio-dia, para pegar o turno das 2 horas na porta da fábrica Silvânia. E aí todo mundo falou: você não tem que ir. Ele falou: não, quanto mais pessoas forem, mais forte nós ficamos. Então vamos para a comissão de fábrica, né? Vamos para frente da porta da fábrica Silvânia, e lá nós vamos convocar os operários para participarem da assembleia no sindicato no final da tarde. E nesse momento, quando ele chegou na frente da porta da Silvânia, já tinha um cerco policial bem grande,
e o capitão da polícia, meu pai foi falar com ele, falou, olha, a gente, vamos não ter muita violência, a gente vai embora. Ele falou, não, é você que a gente quer. Então, nesse momento, começaram já a prender os trabalhadores e já tinham vários dentro do camburão, né? E até que aí começou um corre-corre, eles fecharam um cerco, fizeram um cerco fechando os operários, e aí começou um corre-corre, e nisso eles deram um tiro nas costas dele, foi um tiro a queima-roupa, foi proposital, não foi troca de tiros, foi um tiro só, e ele caiu ali já desfalecido no chão. Agora, o autor desse tiro teria sido Herculano Leonel, né? Um agente policial, que ele foi primeiro condenado a 6 anos de prisão, depois recorreu e o processo foi arquivado por falta de provas. Isso é simbólico não só da injustiça em relação ao seu pai, a impunidade também em relação a ele, mas também dos crimes praticados por agentes do Estado, não só na época da repressão, mas também hoje. Eu acredito assim, além da gente conseguir fazer um grande cortejo no dia da morte, né, criou-se o Comitê Santo Dias para buscar justiça em relação à morte. O Herculano Leonel foi quem puxou o gatilho e ele é o autor do crime. Mas, na verdade, por trás de tudo isso, nós sabemos que tem um aparelho do Estado. Na época era o Paulo Salim Maluf, o governador de São Paulo, era Joaquinzão, presidente do sindicato, eram os patrões. Então, é um grupo, ele só estava a serviço do Estado. Mas a gente conseguiu que ele fosse condenado em primeira instância lá na Justiça Militar, e depois o processo foi encaminhado para a Justiça lá em Brasília e foi arquivado. Mas assim, no primeiro momento foi uma vitória, porque foi a primeira vez que depois de passado tantos anos aí, né, depois do golpe militar de 64, que um policial militar foi condenado por uma ação como essa. Mas de qualquer forma, o fato, né, de ter sido arquivado também é complicado para a família, né? É muito complicado, porque na verdade o advogado, né, que foi o Luiz Eduardo Greenhalgh, que fez todo o processo, junto com a Michael Nolan, que era a assessora dele, eles colocaram o processo todo em ordem e eles tinham que mandar para a Justiça Federal. Só que nesse processo de mandar, retiraram uma parte do processo e falaram que estavam faltando uma peça. E sem essa peça não podiam dar continuidade. Só que essa peça foi extraviada. Nossa. Então a gente sabe que houve, assim, realmente uma fraude, né, em relação a todo esse processo proposital. Exato. Agora, o fato de estar no livro, né, que as novas gerações saibam, né, o que realmente aconteceu, né, com seu pai durante a época da ditadura militar, 40 anos depois, é importante, né? E a gente viu, você citou o Dom Paulo Evaristo Arnes, que ele fez o prefácio da primeira edição, e da segunda edição agora é o Dom Angélico Sândalo que fez o prefácio, né? Que ele acompanhou, enfim, a luta, né, também dessas pessoas, né, de líderes religiosos, como Dom Paulo, Dom Angélico, né? Foi fundamental também, né? Acho que o Dom Paulo foi a pedra fundamental para a gente conseguir realmente o reconhecimento, né? E assim, a gente fala, divulgar uma coisa tão triste, mas é tão triste e nós não queremos que aconteçam mais. E a gente sabe que, ao mesmo tempo, muitas mortes ainda estão acontecendo, tanto que eu cito no livro, né, o acontecimento agora de 2018, de março de 2018, que foi a morte da Marielle, né, que ela nasceu no ano que Santo Dias morreu. Então, são pessoas que vêm para fazer a diferença, vivem por um tempo, né? Ela morreu com 38 anos, meu pai tinha 37 anos quando foi assassinado. E a gente vai ver muito mais pessoas ainda se engajando e lutando, e eu acho que o movimento não acaba, né?
enquanto a gente vê tanta injustiça no Brasil e a gente vai se manifestando. Não é fácil para a gente da família, mas a gente tem que fazer isso ser divulgado, não pode ser apagado nem esquecido. Você que é pedagoga, como é que está a memória, né, do que aconteceu na ditadura militar nas escolas, né? Como é que é essa luta? Então, é bem assim, eu moro, né, na região sul e eu trabalho na região de Campo Limpo. E lá é um território onde nós temos muitas pessoas engajadas em muitos movimentos de base ainda muito forte. E a gente tem agora um grupo grande que a gente chama da territorialização do currículo da cidade de São Paulo. E esse grupo veio para acrescentar, né? Aconteceu um primeiro seminário e eu já pude falar do meu pai dentro de um seminário, dentro de um CEL, né? Tinham mais ou menos 900 educadores, né, nesse seminário, e eu fiz uma oficina como Santo Dias, uma pessoa que fez a diferença dentro desse território, né? E assim nós temos muitas coisas acontecendo. Eu estou indo em várias escolas falando da história agora, depois de 40 anos. Já fui na MBOE 1, já falei na escola que eu trabalho, já falei em várias outras escolas. Os alunos já fizeram diversas pesquisas sobre a questão da ditadura militar, como aconteceu, né, essa repressão, as torturas, porque a gente sabe que isso existiu. Então é muito importante relembrar para que as pessoas tenham consciência, né, do que aconteceu no Brasil, e que se a gente não tomar cuidado, as coisas estão voltando pouco a pouco agora com esse governo tão, né, antidemocrático. Exato. E agora, justamente para homenagear o seu pai, Santo Dias, nós estamos em contato neste momento com o Douglas Izzo, que é da Central Única dos Trabalhadores aqui do estado de São Paulo, e vai ter uma homenagem hoje. É isso, né, Douglas? Bom dia. Bom dia a todos. Parabenizar aí a Luciana Dias pelo trabalho que ela tem feito aí, livro, esse debate nos territórios aí da Zona Sul. Parabéns. Eu acho que é importante você contar aí para as novas gerações como é que foi aquele período, né? E com muita riqueza de detalhe, porque faz parte da sua da vida, da sua trajetória e da sua vida pessoal. E hoje nós vamos ter uma homenagem, uma linda homenagem organizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, com apoio de todas as centrais sindicais reconhecidas no Brasil. As 10 centrais estarão nesse encontro, né, que vai ser lá no sindicato, na rua Galvão Bueno 782, na Liberdade. Vai ser às 15 horas, né? Uma iniciativa, acho que importante, para um operário que foi morto da forma que a Luciana narrou aí com detalhe rico, e que para nós, eu acho que hoje a gente, colocando no contexto que nós vivemos hoje, quer dizer, a gente não vive uma ditadura, mas a gente vive um recrudescimento e a tentativa de criminalização do movimento sindical, do movimento social, a tentativa de acabar com as centrais sindicais aí, através de um projeto do governo que quer pulverizar a criação de sindicatos aí por empresa, com a tentativa do governo, com uma medida provisória de inviabilizar a cobrança de mensalidade dos sindicatos, com a criminalização do movimento, como foi a prisão da Preta, do Sidney, né? A morte da Marielle aí, através aí pelos milicianos do Rio de Janeiro. Então nós vivemos um momento difícil, né? E que a crueldade, a truculência das forças policiais, elas continuam em ação para reprimir, né, aqueles que lutam por direitos, aqueles que lutam por uma sociedade mais justa. Então, hoje nós teremos essa homenagem, uma justa homenagem a um operário que
escreveu uma página importante da luta operária durante a ditadura militar. Tá certo, Douglas. E com esse convite a gente encerra aqui a nossa conversa. Muito obrigada, Douglas Izzo. Hoje eu só vou repetir aqui, o local é o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, na Rua Galvão Bueno, 782, no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, às 3h. Essa homenagem com diversos sindicatos e centrais sindicais. Agradeço a você, Izzo. Um grande abraço para você, Douglas. Abraço a todos e parabéns pelo jornal. Obrigada, Douglas. Muito obrigada aqui a Luciana Dias da Silva, que é filha do Santo Dias, pedagoga, e falou aqui sobre o relançamento do livro Santo Dias, né? Quando o passado se transforma em história. Obrigada, Luciana. Um grande abraço. Eu gostaria que vocês divulgassem o livro, né? O livro também está em PDF e teve a ajuda da Expressão Popular e da Fundação Perseu Abramo, que agora é a segunda edição. Muito obrigada. Um grande abraço. Bom dia, até mais. Rádio Brasil Atual. Um grupo de 43 médicos que estavam há 3 anos trabalhando, né, nos lugares nos lugares de maior vulnerabilidade no município de São Paulo. Esse contrato ele se encerrou no dia 15 de setembro passado. Nós entramos com ação, né, uma ação na justiça para garantir o atendimento à população. O ministro falou em várias oportunidades para a imprensa que não recorreria da decisão. Desgraçadamente recorreu da decisão e o povo está lá na ponta hoje sem assistência. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h50. De acordo com o IBGE, pequenas propriedades ocupam apenas 2,3% das terras usadas para a produção agropecuária. O novo censo mostra que metade da área produtiva no Brasil é ocupada por apenas 1% dos proprietários. As informações com Michele Carvalho. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou os dados do Censo Agropecuário relativos a 2017. O estudo mostra o aumento da concentração de terras nas mãos de poucos brasileiros. Quase metade de toda a área agrícola do país é ocupada por apenas 1% das propriedades, aponta o documento. Durante o ano analisado, o Brasil tinha 5 milhões de propriedades agrícolas. Destas, pouco mais de 51 mil detêm 47,6% das terras usadas para a produção agropecuária. Por outro lado, pequenos proprietários, donos de terras com até 10 hectares, ocupam somente 2,3% do total. A pesquisa do IBGE aponta outra tendência: a diminuição dos estabelecimentos ocupados pela agricultura familiar e, consequentemente, o encolhimento dos postos de trabalho. A redução foi de quase 10% em relação a 2006. Enquanto houve o incremento de 702 mil postos de trabalho em outros setores do agronegócio, a agricultura familiar perdeu um contingente de pouco mais de 2 milhões de trabalhadores. O estudo aponta ainda que nos últimos 11 anos houve um aumento de 20% no uso de agrotóxicos. Como a pesquisa foi feita em 2017, o levantamento não abarca o grande número de substâncias aprovadas de 2018 para cá, com destaque para o salto no governo Bolsonaro. Nos últimos 10 meses, o Brasil liberou 382 novos pesticidas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele Carvalho. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. E a banda Aláfia é a convidada de hoje do programa Hora do Rango. O grupo paulistano começou as atividades em 2011. De lá para cá, lançou 3 álbuns e circulou pelo Brasil, Europa e América Latina. Agora a Aláfia lança o 4º álbum, Liturgia Samba Soul.
O trabalho ligado às temáticas da cultura afro-brasileira e suas vertentes, como o candomblé, o funk e o hip-hop, propõe investigar a linguagem do samba soul, reverenciando ícones que construíram esse gênero musical. Não perca a láfia na hora do rango logo mais ao meio-dia, com a apresentação do Colibri. É isso aí. A gente tem aqui a saideira, Marilu. Vamos pra saideira. O Rogério Chaves, nosso amigo aqui, lá de Guararema, manda mensagem lembrando que o livro aqui do Santo Dias, Quando o Passado se Transforma em História, está disponível para download no portal da Fundação Perseu Abramo. E para quem tiver interesse em adquirir exemplar, procurar a livraria da editora Expressão Popular. Falando nesse livro ainda, olha só, uma carta, né, da Ana Maria do Carmo Silva, que é mãe da Luciana, né, viúva de Santo Dias, está fazendo um agradecimento especial ao Paulo Vanucchi pela sua contribuição a escrever no livro Santo Dias e reforçando seu compromisso com a história deste operário, como também as lutas de base. Está aí o agradecimento especial da viúva Ana Maria do Carmo Silva ao jornalista Paulo Vanucchi, presidente aqui da Fundação. É isso aí, Marilu. E a gente dá um alô aqui pro Paulo Botafogo, pro Abel Júnior de Arapiraca, pro Shed Pegás de Diadema, Rita Almeida do Tucuruvi, a Bernadette da Lapa, a Regina de Salvador, o Carlos Augusto, o Manuel de São José dos Campos, a Débora Caramache aqui de São Paulo também. Todo mundo mandando mensagem aqui pro Jornal Brasil Atual, o Adriano de São Miguel Paulista, também aqui na capital, e o Bruno Mariano de Patos de Minas. Nossa, já acabou o jornal? Voou hoje, hein, Glauco? Voou, hein, Marilu? Nossa, Michel, não é? Estava comentando agora, rapaz. Rapidinho. Foi rapidinho, nossa. Bom, é isso, né? Vamos lá? Vamos lá, vamos já para o encerramento? Eu acho que é o caso, É, né? O caso da ficha técnica, que já está em mãos, eu nunca esqueço. Fake news. Vamos lá. Ficha técnica, Jornal Brasil, a apresentação de Glauco Faria. E Marilu Cabanhas. Reportagens de Cosmo Silva, Nama Nunes, colaboração da equipe do Brasil de Fato, produção Larissa Borer, redes sociais Juliana Almeida, equipe da TVT, Eduardo Quirino, na direção de imagens. Tá tudo bem aí, Du? O Du tá ligado aqui no 98.9 também. Tá tudo certo. Tudo certo, vambora tomar café da manhã agora? Eita. Só se for agora. Só se for agora, então tá bom. João da Hora na produção, trabalhos técnicos de Alexandre Seles, Fábio Balbini e Michel Lopes aqui na mesa. Na Ginga, e edição de Ana Rosa Carrara, coordenação de Terlânia Bruno, direção de Oswaldo Luiz Colibri Vita. O Jornal Brasil Atual é um programa da Rádio Brasil Atual da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho. A gente volta amanhã, 7 horas. Beijo pra todo mundo, até mais. Bom dia, até amanhã. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.